O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céus deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos juntos mais uma vez para cultuar o nome do nosso Deus, nesse que será o nosso quinto culto, fazendo uso desse recurso nesse período de reclusão. Que a nossa oração então seja que o Senhor nos livre dessa provação o mais rápido possível, para que possamos ter o prazer de cultuá-los juntos na igreja, sentindo a presença de todos os irmãos ali ao nosso lado. Mas nesse momento nós vamos cultuar o nosso Deus e nós teremos as nossas orações, as nossas canções e ouviremos também a sua palavra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, ó bem Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo, é sempre meigo, bom, gentil.
brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz, mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Nataniel, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Deus, de, ainda que distantes, ó Deus, nós podemos estarmos cultuando ao Senhor, ó Deus, através da tecnologia. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque isso é fruto da Tua graça, Senhor Deus. O Senhor nos permite, ó Deus, estarmos sendo confortados, exortados por meio da Tua palavra, através desses recursos, ó Deus. Reconhecemos a Tua bondade sobre isso. Ó Deus, nós queremos pedir por esses momentos que nós estamos aqui, ó Deus, que o Senhor nos dê concentração, atenção e intenção, ó Deus, sabendo que o Senhor é o Deus que está no meio de nós, ó Deus. Nós estamos cultuando ao Teu nome, ó Deus.
que o Senhor nos dê reverência, ó Deus, e coração humilde para ouvir o Senhor falar nessa noite conosco, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor justamente por isso, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, tratar conosco, ó Deus. Nós queremos também colocar diante do Senhor, ó Deus, esses momentos tão difíceis que nós estamos passando, Senhor Deus, com esse vírus na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro, Senhor Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus, e a Tua mão possa refrear esse vírus, ó Deus. Nós cremos que todas as coisas estão debaixo do Teu controle, ó Deus, e que nada acontece sem a Tua vontade, ó Deus. E isso nos dá muita paz, e nós louvamos ao Teu nome por isso. Porque mesmo no meio de tanto desespero, de tanta dor, ó Deus, nós sabemos que a Tua boa mão está regendo a história, ó Deus, e que o Senhor é o Deus que ama a Tua igreja, ó Deus, e o Senhor não tem nos desamparado, o Senhor não tem nos deixado, ó Deus. E nós sabemos que para além desta vida, Senhor, a Tua garantia é muito mais do que a gente pode imaginar, ó Deus. Então nós agradecemos ao Senhor por isso, porque certamente a nossa vida está segura nas mãos de Cristo, ó Deus, e isso tem que trazer consolo e paz ao nosso coração. Que durante esses períodos, ó Deus, que nós estamos dentro das nossas casas, que o Senhor possa tratar conosco, ó Deus, que o Senhor possa santificar o Teu povo, que o Senhor possa encorajar o Teu povo. Ó Deus, abençoa a Igreja Batista de Vila Congó, ó Deus, como igreja, que o Senhor nos ajude a crescermos nesses momentos, ó Deus, e a sermos edificados pelo Senhor, ó Deus. Abençoa essa noite e seja conosco. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, porque são inúmeros, ó Deus. Como diz a Tua palavra, mais do que a gente consegue contar, ó Deus. Nos perdoa porque muitas vezes nós temos pecado contra o Senhor com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas motivações, ó Deus. E a gente às vezes nem sabe onde está pecando. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda a ver onde temos pecado contra o Senhor, ó Deus, e nos ajuda a corrigir as nossas falhas, por amor ao Teu nome, por gratidão àquilo que Cristo fez na cruz por nós, ó Deus. Nos ajude a celebrar todos os domingos, ó Deus, lembrando que foi o dia da ressurreição, o dia da garantia da nossa vitória em Cristo, ó Deus. Que nós possamos nesse domingo celebrar o Teu nome, ainda que de uma maneira tão diferente, ó Deus, e de uma maneira como a gente não gostaria de estar, mas que nós possamos nessa situação celebrar o Teu nome, porque o Senhor é digno. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Reina, Senhor, Deus de toda a terra, do Teu trono reina, ó Pai. Vivo em Ti, Senhor, nova aliança, minha esperança és. Meu pecado a Ti aqui confesso, anelando sempre o Teu perdão. Minha alma expressa em cada verso o desejo do meu coração Te adorar. Reina, Senhor, Deus de toda a terra, do Teu trono reina, ó Pai. Vivo em Ti, Senhor, nova aliança, minha esperança és. Meu pecado a Ti aqui confesso, anelando sempre o Teu perdão. Minha alma expressa
expressa em cada verso o desejo do meu coração te adorar. Meu pecado a ti aqui confesso, anelando sempre o teu perdão. Minha alma expressa em cada verso o desejo do meu coração te adorar. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar a nossa pequena caminhada sobre alguns fatos marcantes na vida e na história do apóstolo Pedro. Para tanto, eu escolhi o Evangelho de João para a nossa reflexão final. Perceba que no capítulo 19 do Evangelho de João, você tem as narrativas da crucificação, da morte e do sepultamento de Jesus. Já o capítulo 20 abre com a sua ressurreição e com a narrativa da sua emocionante aparição a Maria Madalena. Entretanto, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, é-nos dito que Maria Madalena e Salomé foram ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã, e que ao chegar ao túmulo de Jesus, elas viram que o túmulo estava aberto, elas entraram naquele túmulo e viram um jovem sentado vestido de branco. Tratava-se de um anjo. Diz o texto que ele pediu para que elas se acalmassem e disse que Jesus havia ressuscitado e que por essa razão seu corpo já não estava mais naquele lugar. Ele então pede para que aquelas duas mulheres deem um recado para os demais discípulos de Jesus. E esse recado ficou registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 7, que nos diz o seguinte: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Lembrando aqui, meus irmãos, que aquilo que nós vimos, inclusive, na nossa última reflexão, que de fato Jesus havia dito aos seus discípulos que depois que todo esse processo passasse, ou seja, depois que Jesus fosse preso, julgado, abandonado pelos seus discípulos, crucificado, morto e ressuscitado, depois que tudo isso encerrasse, todo esse processo passasse, ele, Jesus, reencontraria os seus discípulos na Galiléia. Jesus de fato disse isso. Mas eu quero que você perceba que há um destaque para Pedro no recado que deve ser dado aos discípulos. Mais uma vez, diz assim o texto: Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Meus irmãos, o fato é que Pedro estava certamente muitíssimo abalado com tudo aquilo que já havia acontecido. Lembrando que Pedro havia negado a Cristo de uma forma vergonhosa, e nós vimos isso em nossa última reflexão no último domingo. Agora dá para a gente imaginar Pedro recebendo esse recado daquelas mulheres se aproximando dos discípulos e dizendo: olha, nós fomos ao túmulo do mestre, seu corpo já não estava mais lá, mas nós encontramos um anjo que nos deu um recado para que fosse dado a vocês. E o recado do anjo era o seguinte: diga aos discípulos de Jesus e a Pedro, de uma forma especial, de que Jesus vai esperá-los, como ele havia dito, lá na Galiléia. Dá para a gente imaginar a cabeça do apóstolo Pedro recebendo esse recado das mulheres. Poxa, depois de tudo aquilo que eu fiz a Jesus, o que será que ele quer comigo agora? Depois de ter negado a Jesus 3 vezes, covardemente, traído aquilo que eu havia dito a ele, o que será que ele quer dizer a mim? João nos diz em seu evangelho que depois desse fato, ou seja, depois que Jesus aparece àquelas mulheres, ele reaparece mais 2 vezes aos seus discípulos, mas em nenhuma dessas 2 vezes que Jesus aparece, ele trata de forma especial com o apóstolo Pedro.
Isso porque o encontro especial de Jesus com os discípulos, mas especialmente com Pedro, está na verdade marcado para acontecer na Galileia, como Jesus havia dito, como o anjo aqui repete, ser o recado que deve ser dado aos discípulos. Onde tudo começou, é lá onde Jesus quer encontrá-los mais uma vez. E João, no seu evangelho, vai nos contar detalhes desse momento, ou detalhes desse encontro especial na Galileia com os discípulos, mas especialmente com Pedro. Esse texto foi lido em nossa liturgia agora há pouco, e eu quero tratar desse texto com você. Perceba comigo o capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 1, diz o seguinte, o texto. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou ao mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Perceba que João vai dar início aqui à sua narrativa. E note que esse dramático encontro, ou esse tão esperado encontro de Jesus com Pedro, se dará no mesmo lugar onde tudo havia começado para eles, no mar da Galileia. 7 dos 11 discípulos de Jesus são citados por João como estando presentes ali. Eu digo 11 discípulos, tendo em vista que Judas já não estava mais entre eles. Veja a descrição no versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que inclui aqui o próprio João, que narra o texto, não é? E mais 2 dos seus discípulos. Perceba então, por ordem de Jesus Cristo, os seus discípulos voltaram para casa. Eles voltaram para a Galileia para esperar que Jesus então reaparecesse a eles, como Jesus havia prometido. E durante esse momento, durante esse período, nesse intervalo, Pedro então teve uma ideia. Perceba o verso 3. Disse-lhes Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. É interessante isso, né? Tinha que ser assim, tudo outra vez. Eles retornam à Galileia, retornam ao barco, retornam ao mar da Galileia, voltam a pescar à noite e voltam a não pegar mais absolutamente nada, da mesma forma que aconteceu na ocasião em que Jesus os encontrou a primeira vez. O cenário então do reencontro com Cristo está pronto. E Jesus vai aparecer aos seus discípulos mais uma vez, só que ele não aparece à noite, ele aparece quando o dia começa a amanhecer. Veja o que diz o verso 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Quando o dia amanhece, então, eles percebem que há um homem na praia, mas eles não conseguem identificá-lo. Até que, de uma forma muito carinhosa, Jesus inicia um diálogo com eles, registrado aí no versículo 5, quando ele diz: perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então Jesus dá a ordem no versículo 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E é aqui que a ficha vai cair para eles. Porque Jesus repete exatamente o mesmo milagre que ele operou na ocasião em que ele chamou a Pedro para segui-lo. E o apóstolo João, que estava naquela primeira ocasião e agora está mais uma vez ali no barco juntamente com Pedro, é quem vai identificar que é Jesus Cristo e vai alertar a Pedro quanto a isso. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. Aquele discípulo a quem Jesus amava, uma referência a João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque eles não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados ou quase 100 metros. Meus irmãos, eu imagino que Pedro está tomado pela ansiedade. Parece-nos que Pedro quer logo ter essa conversa definitiva com Jesus. Você sabe aqueles momentos em que nós estamos prestes a passar por uma situação difícil e nós ficamos ansiosos de que essa situação difícil se aproxime logo de nós para que tudo seja resolvido o mais rápido possível? Parece ser esse o quadro de Pedro. Tanto é que diz o texto que ele não espera que o barco retorne à praia, mas ele se lança ao mar. Aqueles homens haviam viajado de Jerusalém até a Galileia
aproximadamente 100 quilômetros de viagem. E eu quero que você imagine como é que está a cabeça de Pedro, né? Como é que ficou a cabeça de Pedro durante todo esse trajeto, todo esse processo aí, né? Desde quando ele recebe o recado daquelas mulheres e se dirige então nessa viagem longa até a região da Galileia. O que se passa na cabeça de Pedro? O que Jesus vai me perguntar? O que ele quer comigo? Será que Jesus vai lançar em rosto aquilo que eu fiz? Será que Jesus vai me chamar de covarde, de traidor diante dos seus discípulos? Será que ele vai pedir para que eu nunca mais apareça diante dele? Mas quando eles chegam na praia, Pedro e os demais, eles se deparam com esse cenário de calmaria promovido aí por Jesus, no versículo 9, quando nos diz: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima dessas brasas, haviam peixes e havia também pão. Meus irmãos, atente. Jesus parece buscar repetir aqui 2 momentos na vida do apóstolo Pedro. O primeiro momento, que parece-nos que Jesus quer repetir aqui, fica-nos claro, né? Ficou claro para a gente. Se trata exatamente daquele momento em que Pedro foi chamado por Jesus a segui-lo, quando Jesus realizou aquela pesca maravilhosa 3 anos antes dessa narrativa aqui, nesse mesmo mar da Galileia. Naquela ocasião, Jesus havia dito a Pedro que também faria dele um grande pescador, só que ao invés de peixes, Jesus disse a Pedro que ele pescaria homens. Mas agora parece-nos que Jesus busca repetir um outro momento na vida do apóstolo Pedro. Eu quero que você atente para o texto de João, no capítulo 18, o versículo 17. O que é que nos diz? João, capítulo 18, verso 17, diz o seguinte: então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Nós sabemos aqui que foi nesse momento em que Pedro começou a negar a Cristo. Isso foi alvo da nossa última reflexão no último domingo. Então, o que João está dizendo aqui, João está narrando exatamente o momento em que Pedro nega a Jesus Cristo diante da pergunta da criada aqui do sumo sacerdote. Mas eu quero que você perceba, e é aqui onde eu quero trazer o destaque, que no versículo posterior, no próximo verso, o verso 18, o apóstolo João ele descreve o cenário. Em que cenário Pedro estava quando negou a Cristo? Perceba comigo o verso 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então João faz questão de dizer qual era a cena, que cenário estava ali na hora que Pedro começa a negar Jesus Cristo. Pedro estava lá, João também estava lá, havia a empregada, a serva, servos do sumo sacerdote e soldados romanos naquele lugar. Mas João faz questão de dizer que acenderam um braseiro para que pudessem se aquecer do frio. Agora perceba, quando Pedro ele desembarca ali na praia onde Jesus estava, o que é que ele encontra? Ele encontra um novo braseiro. Um cenário muito parecido com aquele em que ele estava quando negou a Cristo e que agora nos foi apresentado pelo apóstolo João. O que é que nós podemos pensar então? Muito provavelmente Cristo vai renovar aqui o chamado de Pedro e por essa razão ele repete a cena da pesca. Mas muito provavelmente Cristo também busca renovar a alma ferida do apóstolo Pedro e por essa razão ele repete o cenário do braseiro. Ele repete o cenário em que Pedro estava quando fere a sua alma negando a Cristo. Próximos versos, versos 10 e verso 11 do nosso texto diz o seguinte, acompanha a narrativa. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, ou mesmo sendo tantos, a rede ela não se rompeu. Agora eles estavam ali com Jesus, se aquentando, se alimentando diante do braseiro, mas a narrativa vai nos dizer que ninguém ousava dizer absolutamente nada. Olha o que é que nos diz o resto do texto, verso 12 até o verso 14. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor.
Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Meus irmãos, o momento ali é um momento de surpresa, é um momento também de expectativa, haja vista eles estarem esperando Jesus trazer o assunto daquela reunião, daquele encontro especial, mas é inegável que aquele também era um momento de constrangimento. E por que eu digo isso? Você precisa lembrar que é um fato, Pedro havia negado Jesus Cristo com suas palavras, isso é verdade. Mas todos os demais discípulos, não apenas Pedro, todos eles fugiram com medo, abandonando a Cristo quando ele foi preso. Como o próprio Jesus, inclusive, havia alertado que ia acontecer com cada um deles. Então, a refeição encerra e chega o momento de Jesus conversar com Pedro. Mas o momento ali, a circunstância ou a situação é uma situação de constrangimento. Eles estão constrangidos, estão surpresos, né? Há uma expectativa sobre que assunto Jesus quer tratar com eles, mas há muito constrangimento. A refeição então encerra e Jesus passa a falar com o apóstolo Pedro. Começa então a sua conversa, no versículo 15. Acompanhe a leitura. Depois de terem comido, ou seja, a ceia encerrou, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Por que Jesus pergunta isso a Pedro diante dos demais discípulos? Por que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que eles? O que é que você acha? Seu amor por mim é maior do que o amor que eles têm por mim? Por que Jesus faz essa pergunta? E aí nós precisamos lembrar do que nós vimos em nossa última reflexão. Antes de ser preso, Jesus havia avisado aos seus discípulos tudo o que haveria de acontecer. Eu quero relembrar com você esse momento. Capítulo 14 do Evangelho de Marcos, no versículo 27, é nos dito o seguinte: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Você percebeu o que Jesus disse? Todos vós, sem exceção, vos escandalizareis. Ou como é dito em outra tradução, todos vocês me abandonarão. Porém, nós sabemos, nós vimos isso na nossa última reflexão, Pedro vai se contrapor à fala de Jesus Cristo. E ele vai dizer isso que ficou registrado no verso 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E agora Jesus, diante dos seus discípulos, pergunta a Pedro: e aí, Pedro, depois de tudo isso, depois de tudo que você passou, depois de tudo que aconteceu, me responda, você me ama realmente mais do que eles? Meus irmãos, essa pergunta certamente fez com que Pedro e os demais discípulos, que já estavam ali constrangidos, fez com que eles se lembrassem do que Pedro havia feito, que Pedro havia negado Jesus. E mais um destaque aqui. Jesus usa a palavra ágape em sua pergunta a Pedro. Essa palavra diz respeito a um amor que envolve total comprometimento, como o amor de Cristo pela sua igreja. Um amor que fez Jesus ser capaz de negar a si mesmo para morrer por sua igreja. Mas Pedro não negou a si mesmo. Ao invés disso, ele negou a Cristo. Veja a resposta constrangida do apóstolo Pedro. Ele vai dizer no texto de João: ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Perceba, na resposta que Pedro dá a Jesus, ele usa a palavra filéu para falar de amor. Ele não usa a mesma palavra usada por Cristo em sua pergunta. Pedro usa uma palavra inferior para falar do seu amor por Jesus. Porque diante daquilo que ele fez, certamente, ele não se sente capaz de dizer a Jesus que ele o ama com um total comprometimento. Então Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro parece ser: Senhor, tu sabes o quanto eu gosto do Senhor. Tu sabes que eu não amo exatamente assim, mas de alguma forma eu te amo, sim. Ainda assim, diante da resposta de Pedro, Jesus ordena no final do texto. Ele lhes disse, diz o texto: apacenta os meus cordeirinhos, ou seja, pastor das minhas ovelhas.
E antes que Pedro diga qualquer outra coisa, Jesus repete a sua pergunta, curiosamente no versículo 16, quando ele diz, disse-lhe Jesus, perguntou Jesus, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Mais uma vez, Jesus faz a mesma pergunta que fez na primeira vez, né? A mesma forma de pergunta que ele fez, ele repete aqui. Quando ele usa novamente a palavra ágape para tratar de amor, é como se Jesus estivesse dizendo a Pedro, Pedro, você me ama de todo o coração? Ou você me ama com todo o comprometimento? Ele repete a pergunta. E aí a resposta de Pedro é exatamente essa. Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Mais uma vez, Pedro usa a palavra, não a palavra usada por Jesus, mas a palavra filéu para falar do amor que ele tem por Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo aqui, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, mas talvez não com um comprometimento que eu achava, ou não com um comprometimento que o Senhor esperava de mim. Tu sabes que, de fato, eu te amo, mas não dessa maneira como o Senhor está me perguntando. E aí Jesus encerra novamente, dando a ordem a ele, pastorei as minhas ovelhas. Meus irmãos, Pedro havia negado Jesus, como você sabe, 3 vezes seguidas. E em cada uma dessas vezes, Pedro golpeava a sua própria alma. Pedro não fazia Jesus sofrer, ou apenas Jesus sofrer com a sua resposta, mas o próprio Pedro sofria com a sua resposta. A maneira como Pedro pecava, na hora em que Pedro falhava, negando a Jesus Cristo, o seu próprio coração era ferido, era golpeado ali com suas palavras. O que nos parece aqui é que Jesus então está buscando curar as feridas na alma ou as feridas no coração do apóstolo Pedro. E sendo assim, falta então uma pergunta, né? Tendo em vista que Pedro o negou 3 vezes. Verso 17, Jesus, pela 3ª vez, Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E agora eu quero destacar para algo muito bonito que acontece nessa última vez em que Jesus pergunta a Pedro. Porque Jesus já não pergunta mais se ele o ama com amor ágape, mas ele usa o mesmo termo usado por Pedro para perguntar se ele o ama. Ou seja, qual é a ideia aqui? É como se Jesus estivesse perguntando a Pedro, Pedro, você me ama ao menos com esse amor que você tem dito que me ama? E a reação de Pedro é muito interessante, ele se entristece. Olha o que é que diz o texto. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Como eu disse, parece-nos aqui que Jesus está tratando as feridas da alma de Pedro, e aqui a sua última ferida ela é tratada. E diz o texto que a tristeza vem ao coração de Pedro, e a tristeza vem ao coração de Pedro porque às vezes a tristeza, a dor, o sofrer, as lágrimas, isso faz parte do processo terapêutico do Senhor às nossas vidas. Às vezes o Senhor nos leva por situações e caminhos onde é necessário nos passar pelo constrangimento, pela tristeza, pelas lágrimas, para que possamos ser tratados por Ele. E Jesus encerra o texto, encerra essa conversa com Pedro, mais uma vez ordenando a ele, então Pedro apacenta as minhas ovelhas. É interessante porque nós estamos caminhando aqui para o final do nosso texto, mas Jesus vai revelar algo impressionante a Pedro no verso 18, que o apóstolo João nos explica, graças a Deus por isso, no versículo 19. Olha só o que é dito no verso 18. Perceba como Jesus vai revelar a Pedro algo aqui interessante no verso 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Pedro, quando você era mais moço, você vestia a você mesmo, se vestia sozinho e você ia por onde queria. Né? Você decidia os lugares por onde você ia passar. Mas veja quando ele encerra, como ele encerra o verso. Mas, porém, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Pedro, mas quando chegar o momento certo, quando você estiver bem velho, outra pessoa vai ter que vestir você e vai levar você para um lugar que você não quer ir.
O que Jesus quer dizer aqui? Como eu disse, João nos ajuda explicando isso no próximo versículo, no versículo 19, quando é dito: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Segundo João aqui, então, Jesus está falando de como Pedro morreria. Não de uma morte natural, mas de uma morte provocada. Pedro seria morto. É quando Jesus diz: outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que é interessante aqui? Perceba, quando Pedro ele achava que estava pronto para morrer por Jesus Cristo, ele então nega Jesus 3 vezes. Mas agora que Pedro reconhece sua pequenez, agora que ele não acha que tem por Cristo o amor que deveria ter, aí Jesus olha para ele e diz: não, Pedro, você sim será capaz de morrer por causa de Cristo. Você será capaz de morrer por minha causa. Segundo a tradição, 3 décadas depois, ou seja, quando Pedro já está bem velho, como o próprio texto, como a própria profecia de Jesus diz aqui a seu respeito, Pedro então foi morto a mando de Nero. Mas, corajosamente, diz a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o seu Senhor. Perceba quanta coragem. Pedro, no final da vida, provou amar a Cristo com amor ágape, com o amor que Cristo havia perguntado a ele. Meus irmãos, quando Jesus chamou a Pedro, 3 anos antes desse episódio, desse diálogo aqui, naquela primeira pesca maravilhosa ali no Mar da Galileia, naquele mesmo lugar ele havia dito a Pedro: segue-me. Foi assim que ele encerrou seu diálogo com Pedro, quando ele o chamou no Mar da Galileia. E ali, naquele momento, para Pedro, foi onde tudo começou, foi onde tudo havia começado. Mas agora veja a forma como Jesus encerra essa nova conversa com Pedro. O texto diz no finalzinho do verso 19: depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me, mais uma vez. Então, se naquela primeira vez, quando Jesus diz a Pedro, no final do diálogo, segue-me, aquilo representava para Pedro um começo, agora nessa segunda vez, onde Jesus, depois desse diálogo, diz a Pedro: segue-me, o que ele está representando aqui, o que isso representa para Pedro, é que ali houve um recomeço. Um recomeço. Eu quero encerrar essa nossa breve reflexão pensando de forma aplicativa, meus irmãos. Nós queremos extrair pelo menos 2 importantes lições para a nossa vida. A primeira delas: o Senhor sempre mostra misericórdia para com os seus. Nós não podemos esquecer o que aqueles homens haviam feito. Não somente Pedro, mas segundo Lucas em seu evangelho, depois que Pedro teimosamente disse a Jesus que ele jamais o deixaria, todos os demais discípulos o acompanharam. Ou seja, todos os demais discípulos disseram a mesma coisa. Mas na hora em que Jesus é preso, na hora de sofrer por Cristo, todos, sem exceção, fugiram, como o próprio Cristo havia dito que iria acontecer, e ele, Jesus, ficou sozinho. E para piorar as coisas, Pedro nega covardemente, não só uma vez, mas 3 vezes. Para muitos de nós, muitas vezes, meus irmãos, basta uma palavra mal colocada, basta uma promessa não cumprida, ou talvez um erro mais grave, para que nós abandonemos aqueles a quem nós chamávamos de amigos ou de irmãos. Mas Jesus não é, ele não age como nós agimos. Na verdade, Jesus marca esse encontro especial com os seus discípulos para tratar com os seus corações, mesmo depois deles terem traído o Senhor. Perceba, Jesus, ele chama os seus discípulos de filhos, ele prepara um lugar especial para recebê-los, mesmo depois de tudo aquilo que eles fizeram. Note que na narrativa a gente percebe claramente que há carinho, há zelo, há uma espécie de cuidado especial de Cristo Jesus, não só em suas palavras, quando chama eles de filhos, mas também nas suas atitudes, quando Jesus prepara o braseiro para que aquele possa aquecer aqueles homens, mas também traz comida para alimentá-los. Não há amigo como Cristo. Não há amigo como Cristo. Um amigo que agora não precisa mais marcar encontros especiais conosco, porque por meio do seu Espírito habitando em nós, ele estará sempre presente. Sempre presente. Eu não preciso mais marcar encontros especiais com o Senhor, em lugares especiais ou marcantes para mim.
Porque o Senhor estará sempre presente conosco por causa do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Até o fim das nossas vidas aqui, meus irmãos. Até o fim da nossa jornada nesse lugar. O carinho das suas palavras e o carinho das suas ações será sentido e experimentado por todos aqueles que sinceramente buscarem o Senhor. O Senhor sempre mostra e mostrará misericórdia para com os seus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o Senhor sabe tratar de forma especial os seus filhos. Quem é pai ou mãe de filhos sabe que cada um dos filhos tem suas particularidades, o que os leva muitas vezes, leva os pais a ter que lidar às vezes de forma distinta dependendo de quem é o filho a ser tratado ali. Pedro precisou ser tratado de uma forma especial por Cristo Jesus, como ele foi aqui. O Senhor, como nós vimos, ele reproduziu os cenários para tratar com a alma de Pedro. Tanto o lugar onde Pedro havia sido chamado, no Mar da Galileia, quanto o lugar onde Pedro havia negado Jesus Cristo, que foi diante do braseiro. Meus irmãos, foi Ele quem nos fez, Ele nos criou. E por essa razão, Ele nos conhece inteiramente. O Senhor sabe como nos provocar, Ele sabe como nos emocionar, o Senhor sabe como nos tratar. O Senhor sabe a pergunta certa, na hora certa e da forma certa. É o Senhor quem desperta as nossas lembranças, é o Senhor que quebranta os nossos corações. Ele faz a nossa alma em pedaços e Ele a reconstrói. E o seu tratamento, muitas vezes, pode nos levar, sim, a determinado sofrimento. Perceba, Pedro, ele se entristeceu diante da insistência de Jesus. Ele estava sendo tratado por Cristo. Mas aquela tristeza de Pedro era exatamente o resultado, não tenha dúvida disso, era exatamente o resultado que Jesus esperava provocar em Pedro diante de sua indagação, de suas indagações. Muitas vezes o Senhor então nos leva a esses momentos, nos leva aos prantos, nos leva a determinados sofrimentos na vida para tratar das nossas almas. Fique certo de que depois desse encontro com Cristo na praia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Meus irmãos, não há pecados que o Senhor não possa perdoar. E não há feridas em nossa alma que Ele não possa tratar. E eu quero que você perceba mais uma coisa de forma especial aqui. Você que já foi tão atuante no reino de Deus ou na obra do Senhor, mas que por causa de determinado pecado ou que por causa de um determinado fracasso perdeu o ânimo ou a coragem, não se sente digno mais de exercer aquilo que fazia na obra do Senhor no reino de Deus. Eu quero que você perceba que Jesus, ele restaurou a Pedro, é verdade, mas ele também restaurou o seu ministério, porque por 3 vezes Jesus encerra dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, pastorei os meus cordeirinhos. Meus irmãos, nós nos identificamos muito com homens como Pedro, a quem nós estamos aqui estudando, durante esses domingos que nós passamos juntos. Mas por que nós nos identificamos com pessoas como Pedro quando lemos as narrativas a seu respeito? Porque, na verdade, os homens, eles não mudam. Os homens não mudaram. Nós não mudamos como homens. E é por isso que a gente consegue se ver nessa situação. Quando Pedro erra, a gente se identifica. Quando ele se entristece, a gente se identifica. Porque, na verdade, nós não mudamos. Mas nós precisamos entender que não somente nós não mudamos, mas o nosso Deus também não mudou. Ele nos chama, assim como chamou a Pedro, para segui-lo e para servi-lo. E quando nós falhamos, como Pedro falhou, Ele pode restaurar a nossa vida e também o nosso ministério, nos capacitando a viver como Pedro viveu, mas também nos capacitando até mesmo a morrer como Pedro morreu. Morreu por Cristo. Então, para encerrar, quando Jesus ele pergunta a Pedro se ele, Pedro, o ama com um amor ágape, Jesus sabia que Pedro ainda não amava assim, mas Jesus também sabia que Pedro o amaria assim. Isso porque ele mesmo, Jesus, faria com que Pedro o amasse assim. Que Deus guarde sua palavra em nossos corações. Trate das nossas almas por meio da sua palavra, que nos cura, que restaura a nossa vida, que nos dá ânimo para voltar a viver aos pés do nosso Deus,
para o louvor de sua glória. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, que abre os nossos olhos para grandes, preciosas e profundas verdades a teu respeito, os teus mistérios que nos são desvendados, ó Deus, à medida em que nós estudamos a tua santa e viva palavra. Nós te agradecemos porque de uma maneira aberta, franca e transparente, o Senhor fala ao nosso coração. Ao mesmo tempo, nós te pedimos perdão pelas nossas fraquezas e os nossos fracassos. Nós nos identificamos, ó Deus, quando lemos trechos como esse, onde revela as falhas dos teus servos no passado, porque infelizmente carregamos conosco ainda as mesmas falhas ou falhas semelhantes. Te pedimos perdão por esses deslizes, vícios, ó Deus, e fraquezas que nós carregamos ainda em nossas almas como marcas do velho homem. Suplicamos ao Senhor que por meio da tua misericórdia e da tua graça, o Senhor restaure a nossa vida a cada dia, fazendo-nos viver, ó Deus, de glória em glória, crescendo para o louvor do teu nome em santificação diante de ti e diante dos homens. Senhor, nós louvamos o Senhor pela tua misericórdia, revelada no teu perdão em nos restaurar das nossas falhas, em restaurar as nossas almas. Nós louvamos pelo teu amor, no cuidado e no carinho que o Senhor tem com as nossas vidas, sempre teve, tem agora e sempre terá com as nossas vidas. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa restaurar as nossas vidas, mas restaurar também a vida daqueles que estão nesse momento abatidos e enfraquecidos por causa das suas fraquezas, dos seus fracassos e dos seus deslizes espirituais. Senhor, nós te amamos e nós queremos suplicar ao Senhor que a cada dia o Senhor nos faça te amar ainda mais, da maneira como de fato o Senhor quer que amemos a ti. Em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão e as nossas súplicas. Amém. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés.